dia, a paz do Senhor Jesus, amém? Que o amor de Deus, que a graça soberana, maravilhosa, que só Jesus Cristo pode nos dar e que o Espírito de Deus seja vivo, presente, atuante, falante nesse lugar e nessa manhã, em nome de Jesus, amém? E que isso seja hoje motivo da nossa edificação, do nosso crescimento, como nós já ouvimos aqui. Por isso vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, a vida de Jesus Cristo, nos dada por Lucas, e vamos ler hoje o capítulo 18, e leremos dos versos 18 a 30, mais um momento da palavra de Deus, importante. Lucas 18, do 18 ao 30. Graças a Deus. Diz assim a palavra de Deus: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Respondeu Jesus. Não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a adolescência, disse ele. Ao ouvir isso, disse-lhe Jesus: ainda te falta uma coisa. Venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois venha e siga-me. Ouvindo isso, ele ficou triste, porque era muito rico. Vendo-o entristecido, Jesus disse: como é difícil aos que têm muitas riquezas entrar no reino de Deus. De fato, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram: então quem é que pode ser salvo? E Jesus respondeu: o que é impossível para os seres humanos é possível para Deus. E Pedro disse: nós deixamos tudo o que tínhamos para seguir-te. E respondeu Jesus: digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pai ou filhos por causa do reino de Deus, deixará de receber na presente era, muitas vezes mais, e na era futura, a vida eterna. Palavra de Deus para mim e para você. Senta aí no teu lugar, glorificando o nome do Senhor. Graças a Deus, né? Mas eu fico sempre encantado vendo como a palavra de Deus é maravilhosa e ela é tão atenta em se preocupar em entrar aqui dentro de nós. E hoje esse culto, por exemplo, já tem sido isso, aprofundar no nosso interior para nos ajudar a viver, né? A palavra tem essa função. A palavra de Deus não é algo para, né? É para nos ajudar a viver. A Hebreus 4:12 diz com todas as propriedades que a palavra é como uma espada afiada dos dois lados. Uma espada afiada dos dois lados que penetra aqui dentro, no nosso interior, e separa as nossas juntas e medulas, separa a nossa alma do nosso espírito, ou seja, separa o que nós queremos daquilo que é o querer do Senhor. E essa palavra é extraordinária. Por isso tem um teólogo suíço do começo do século XX, chamado Karl Barth, e ele dizia que um pregador deveria pregar a palavra de Deus com a Bíblia numa mão e o jornal na outra. Porque nós pregamos a vida das pessoas, nós não pregamos, né? Nós temos que pregar sobre o que nós vivemos. E assim, com isso na cabeça, eu essa semana, tentando ser fiel, fui ler uma matéria no UOL. O UOL é uma revistinha, um jornalzinho pequeno, eletrônico, eu leio todas as manhãs. E lá eu me deparei com uma pesquisa que foi feita em 3 países, nos Estados Unidos, no Canadá e na Inglaterra. E essa pesquisa revela uma verdade sobre o nosso tempo. Ela diz que nos últimos 27 anos aumentou em 33% a busca pela perfeição. E aí você fala: bom, que bom, né? Nos últimos 27 anos aumentou no coração das pessoas 33% essa busca pela perfeição. As pessoas estão gastando muito tempo para postar aquele selfie perfeito. Muito influenciado por essa realidade, por exemplo, os jovens estão ficando cada vez mais tristes, deprimidos, quando comparam a sua vida, quando comparam o seu corpo
com os influenciadores famosos da internet. Isso tem deprimido os nossos jovens. O que acontece é que o mundo moderno tem vendido um projeto que eu chamaria de obsessivo, de dizer que as pessoas precisam ser perfeitas. E a pergunta boa aqui é: perfeitas segundo que padrão? Perfeita segundo o quê? Porque perfeição, essa aí que criaram, diz respeito a somente coisas exteriores. Eu quero que você entenda isso hoje. Diz respeito a uma fachada estética, a um corpo físico, a um padrão estético de academias. Perfeição segundo a cirurgia plástica, perfeição segundo as roupas, o cabelo, produtos que melhoram a casca, que melhoram o exterior. A internet é mãe desse negócio todo, é a mãe dessa coisa, porque ela nos oferece um mundo de mentiras. Aquilo que a gente vê na tela não é vida de verdade. É um mundo forjado para parecer perfeito, quando na verdade esse mundo perfeito nos moldes das redes sociais não existe. Ele só é perfeito ali, assistindo, mas ele não existe de verdade. E é importante que você entenda, aquele sorriso só está no selfie, minha irmã, não está na vida real. Presta atenção aqui, aquele corpo sarado esconde uma vida, uma alma vazia, meu irmão, não tem jeito. E eu quero que você se aposse disso hoje, porque nós temos que, o Senhor está querendo nos ajudar a viver. Porque isso tem feito muito mal, isso tem nos adoecido, isso tem produzido. Jovens estão destruindo a sua autoestima. Os jovens estão cada vez piores, não só eles, mas a gente tem uns até que estão se mutilando. Por quê? Porque não gostam do seu corpo. Por quê? Porque não é igual do influencer. Que diabo é isso? Eu não sei. Não é igual, então a gente fica mal. Um mundo baseado no materialismo, um mundo baseado no individualismo, que, como você ouviu aqui hoje, busca as pessoas e todo mundo busca você valer pelo mérito, é a tal da meritocracia, né, Thalita? E com isso, as pessoas estão cada vez mais competitivas, e nesse ambiente que importa o que é material, o estético, a competição para ser melhor que os outros, as pessoas são incentivadas a serem perfeitas. Perfeitas com que padrão? Igual o quê? Como? Igual aquela lá do Insta. A lógica da vida é melhorar. Nós já ouvimos aqui a palavra de Deus nos dizendo isso. Efésios aqui quarta-feira, né? Hoje. A lógica da vida é evoluir. A lógica da vida é sim buscar melhorias. E isso não tem nada de errado. O que tem de errado melhorar? Nada. Nós temos que sim, mas nós não podemos nos acomodar, nós não podemos definhar, porque Deus se agrada quando a gente é zeloso e se preocupa em cuidar daquilo que Ele nos deu. Entretanto, não é disso que eu estou falando, não é disso que se trata. Sim, é criar um padrão estético de uma perfeição irreal, uma perfeição inatingível, e obrigar as pessoas a seguir aquilo. E mais, porque é um padrão de perfeição que diz respeito somente ao exterior, ao que é externo, ao físico, enquanto as dimensões mais profundas, ao intelecto, à alma, ao espiritual, isso ninguém tem atenção nenhuma, isso ninguém está preocupado. Quer dizer, as dimensões mais profundas do ser humano não tem nada de perfeito, ninguém está atrás disso, nós queremos só uma casca. Lógico, o que está por trás desse incentivo todo a essa perfeição mentirosa é fazer as pessoas cada vez consumir mais e mais descontroladamente. Essa é a base, porque aliás, eu lembrei agora, vou repetir, acho que eu já usei, tem um filme sensacional que revela isso, e meu filho é cinéfilo, tem um filme que chama Uma Família por Contrato. Eu não sei se eu já falei disso aqui com vocês, eu assisti, é um filme muito antigo, chama Uma Família por Contrato. Assista esse filme. Como eu sou moderno, vou dar um spoiler para vocês, um spoiler. As empresas contratam e montam uma família perfeita, mas de mentira. Não são família, eles são contratados. Monta aquela família perfeita. A esposa é a Demi Moore, no auge da sua carreira maravilhosa. O marido é um galã, aquele do Covs, um galã sensacional, bonitão. Os filhos, um casal, um menino e uma menina, loiro, de olho azul, tudo perfeito, sensacional. E essa família fake, essa família de mentira, é colocada numa casa também perfeita. Eles ficam morando ali por um tempo e tudo neles é perfeito para os olhos das pessoas, para os olhos dos outros. E tudo é maravilhoso, o carro é maravilhoso, as roupas,
os móveis, o celular, o brinco, meu Deus, olha o cabelo daquela mulher, e as pessoas viam aquele padrão perfeito e, lógico, queriam imitar. E a intenção das empresas era o quê? Influenciar toda a vizinhança, todo o bairro, para consumir os mesmos produtos daquela família perfeita. Esse é o filme, é um negócio, é uma vitrine, mas sensacional. E aí, assim, é triste, né? Porque a realidade das pessoas é essa, mas é genial. E, aliás, só para estragar o seu barato, depois você assiste lá, mas tudo muda quando o que não é exterior é revelado. Tudo muda quando o que não é casca vem à tona, o véu é rasgado. E quando o véu é rasgado, a mentira é exposta, a coisa não dá muito certo, quer dizer. Mas vejam lá o filme, é só uma dica aqui para os cinéfilos. Mas enfim, nós vivemos um tempo em que tem obrigado as pessoas a buscar um projeto de perfeição que é estético, que eu chamaria no mínimo de irreal. Irreal. A psicologia chama isso de perfeccionismo, né? Agora, isso tem se tornado uma doença para as pessoas. Por quê? Ora, porque primeiro o ser humano nunca será esse padrão de perfeição que foi inventado aí. Num total, nós nunca vamos ser. E segundo, o ser humano não é só estético. O ser humano tem que ser ético, tem que ser intelecto. O ser humano tem que ser político, social, psíquico, espiritual. O ser humano que Deus criou é muito mais complexo do que uma casca. Nós somos muito mais do que isso que estão dizendo que nós somos. Ser humano, querido, presta atenção. As pessoas estão adoecidas, tentando ser uma coisa que elas não nasceram para ser e por isso nunca vão ser. Tentando imitar padrões de pessoas inventadas que não são de verdade, que não são reais, afinal um padrão mentiroso de perfeição e ainda por cima, gastando o nosso precioso tempo, aquele que Deus nos deu, focados na casca, e esquecendo o resto. É um reflexo do mundo que a gente vive. Então a pergunta que nós temos que nos fazer nesse momento é, se esse padrão de perfeição que está aí não existe, ser humano nunca será perfeito se olhar só para o exterior, se focar tudo no exterior. A pergunta é, perfeição existe? Se você for um psicólogo, ele fala, esquece isso, larga disso, perfeição não existe. É isso que você vai ouvir, perfeição não existe. O significado de perfeição no dicionário é excelência. Perfeição é de teor elevado, supremo, é sem defeitos, é sem falhas, o mais elevado grau de exatidão. Isso existe? Do jeito que está sendo vendido aí, não. E aí você vai ver, então perfeição, prestação não existe. E eu digo para você, mais ou menos. Não existe, mais ou menos. Por quê? E eu digo que não existe mais ou menos, porque o padrão de perfeição que você está entendendo e vendo aí, esse padrão de perfeição humana reduzido exterior, foi criado para nos oprimir, realmente não existe. Agora, presta atenção, existe outro padrão de perfeição, e esse ao invés de nos oprimir, deseja nos libertar. Deseja ser um movimento de libertação. E eu preciso dizer a você que as pessoas não andam querendo, mas ele existe e ele é completo. Todo mundo quer o padrão da internet, porque ele é mais fácil, mas tem um padrão de perfeição celestial, e esse aí pode nos fazer muito felizes, ao contrário desse perfeccionismo diabólico que você encontra nas redes sociais, que só serve para te oprimir. Você já ouviu aqui disso, e eu quero aprofundar nisso com você hoje, não foi à toa, em nome de Jesus. De onde o senhor tirou isso, pastor? Da sua cabeça? Não, eu tirei de lugar nenhum, eu tirei do evangelho que eu li. Porque a palavra de Deus, eu quero que você entenda isso, diz que existe outro padrão de perfeição de Deus, e esse não é apenas numa dimensão da nossa vida, esse não é na aparência, esse não é irreal, esse não é impossível, muito pelo contrário, Deus espera isso de nós. Quando o Senhor chamou Abraão, ele se apresentou a Abraão, aliás pela terceira vez, mas em Gênesis 17, versículo 1, ele diz assim, eu sou, para se apresentar, eu sou o Deus Todo-Poderoso, Abraão, anda na minha presença e seja perfeito. E aí eu fico imaginando Abraão falando, tá bom Deus, espera um pouco aí que eu tenho que ir no cabeleireiro, espera um pouco aí que eu preciso trocar esse celular, porque eu não vou conseguir falar com você com esse celular, que ele está horrível, eu preciso dar uma malhada, eu preciso aplicar um botox, eu vou ser perfeito, depois eu vou andar com o Senhor. Eu fico pensando, Abraão. Em Mateus 5, depois do Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo pregar o Sermão da Montanha,
precioso, as bem-aventuranças, ele foi falando coisas, depois de quase 50 versículos, ensinando muitas coisas sobre como nós deveríamos ser, como nós deveríamos falar, agir, pensar, como nós temos que tratar os outros, como nós temos que nos relacionar com Deus, em muitas dimensões da nossa vida. Ele diz, finalmente, no versículo 48 do capítulo 5, sejam então perfeitos como perfeito é o vosso Pai que está no céu. Portanto, presta atenção aqui. Independente do que você ouve no teu celular, você vê, existe sim um outro padrão de perfeição que é de Deus, e esse não é casca, esse diz respeito à totalidade de todos, totalidade da nossa vida, e ele é esperado de nós. E por que ele espera? Ele espera porque ele quer nos libertar e quer nos salvar em nome de Jesus, amém? O texto do Evangelho de Jesus Cristo que eu li com você hoje fala exatamente disso. Entra comigo aqui para você entender por que eu estou falando tudo isso. Um homem que buscava na terra um padrão de perfeição, e ele não fazia isso à toa. Por que ele fazia isso? Porque ele queria a sua salvação. Digno pra caramba, sim ou não? Muito digno isso, qual é o problema? Você também quer vida eterna? Quer? Você quer salvação? Então vamos entender isso aqui. O texto diz que um homem que tinha uma posição de liderança, ele era uma espécie de um príncipe, uma liderança, possivelmente uma liderança religiosa, era líder de uma sinagoga, talvez, não sei, mas diz que ele se aproxima de Jesus e ele fala o quê? Bom mestre. Existe uma confusão aqui, eu já começo te falando da primeira questão do Evangelho, porque no grego existem duas palavras para bom, que significam a mesma coisa, tem o mesmo significado. A palavra é kalos, que significa bom, e a palavra agaphos, que significa bom. E é interessante porque ambas têm o mesmo significado. Quando você vai no dicionário grego, elas dizem que é algo nobre, algo belo, é algo perfeito. As duas palavras têm a mesma lógica. Portanto, o que as pessoas entendem como bom, naquele tempo, mudou para o que a gente entende como bom hoje, por isso que esse texto é tão estranho. Não é a tradução, mas é o significado da palavra bom. Antigamente, bom significava perfeito. Era essa coisa completa. Hoje bom é um negócio legal, mas não é perfeito, é só bom, é bom, tá bom, mas não é maravilhoso, não é perfeito. Mas na época, bom indicava perfeição. Então aqui nós estamos diante de uma interpelação meio bajuladora do jovem, que foi mais ou menos o seguinte, falando, rabino perfeito, o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? E aí, se tem algo que Jesus nunca esteve e não está afim, é de bajulação, né? E por isso ele é um tanto quanto ríspido aqui, a resposta dele não é muito educada. Porque ele fala, por que você está me chamando de perfeito? Ninguém é perfeito senão um só que é Deus. O Senhor é direto. Mas como misericórdia nunca acaba, Jesus dá a ele uma oportunidade. Depois de dar um encontrão a essa bajulação, Jesus diz a ele, você quer ser perfeito para herdar a vida eterna? Você quer ser perfeito para herdar a vida eterna? Conhece os mandamentos, não adulterarás, não matarás, não roubarás, não darás falso testemunho, não mentirás, honra o teu pai e a tua mãe. E aí, Jesus está obviamente citando uma parte dos 10 mandamentos aqui, e os 10 mandamentos, aliás, que todo judeu, desde os 12 anos de idade, decorava, tinha de cor na cabeça, porque se ele não decorasse os 10 mandamentos, nem pela sua cerimônia de maioridade ele passaria. O bar mitzvah não podia ser admitido na vida de um judeu que não tinha pelo menos decorado os 10 mandamentos, é a celebração do filho do mandamento, né? E aí, mais do que conhecer os 10 mandamentos que Jesus estava dizendo a ele diz o quê? A tudo isso eu tenho obedecido desde moço, desde a minha adolescência, eu vivo isso aí, Jesus. Veja, nós estamos diante de uma pessoa com princípio, sim ou não? Nós estamos diante de alguém que buscava ser perfeito segundo os padrões religiosos do seu tempo, ele se esforçava por isso, porque ele queria a vida eterna, ele queria a salvação. Tem alguma coisa de errado nisso? Todos nós queremos. O esforço dele era isso. Entretanto, aparentemente, todo esse padrão de perfeição não estava resolvendo nada. E eu digo que não estava e não estava mesmo, porque ele tentava ser perfeito por fora, mas ele foi até Jesus para saber o que ele poderia fazer ainda para ser salvo. Eu estou fazendo tudo isso, mas eu quero saber o que eu faço além, porque não está resolvendo. Eu não estou em paz. Parece que não está adiantando. Esse padrão de perfeição religiosa exterior não está adiantando, não está preenchendo. O que ele estava fazendo, ele não estava sendo alguém feliz. Se na casca ele era um padrão de crente perfeito, na sua alma, no seu interior, aqui dentro, tinha uma falta. Tinha uma falta. E você sabe quem sabia disso? Jesus.
Tanto que quando Jesus ouviu ele falando, eu faço isso desde menino, eu procuro ser um cara correto, eu procuro obedecer a palavra, o Senhor diz a ele o quê? Pois é, mas uma coisa ainda está faltando nessa sua vida perfeita. Sabe o que está faltando? Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres que você vai ter um tesouro nos céus. Depois disso você vem aqui e me siga. O texto diz que isso foi um balde de água gelada na cabeça dele, porque ele ficou muito contrariado com a palavra, e ele se entristeceu, e a razão, disse a palavra em grego aqui, esfodra, a razão desse esfodra era extremamente rico, ele era, por isso que ele ficou tão decepcionado, extremamente rico, está no texto em grego. E aí, vejam esse personagem que entrou no caminho de Jesus, veja, para os padrões do seu tempo, ele era o que a gente poderia chamar de um esmero. Se fosse hoje, pensa alguém jovem, finamente vestido, com um celular de última geração na mão, com um carrão importado daqueles, rico, malhado, rosto preenchido botulinicamente pela Talita e mais, crente que não abria mão da igreja, que vinha segunda-feira orar, que vinha quarta-feira ler a Bíblia, que tentava obedecer os mandamentos de Deus. Se o cara estacionar o carro aqui na porta, o Rogério olhava e falava, Quer dizer, o homem perfeito esteticamente, entretanto dentro dele, buracos. Eu quero que você entenda, esse momento é muito importante. E olha, ele ainda tomou uma decisão perfeita, por quê? Porque ele foi diante da sua falta interior, ele buscou ajuda no lugar certo, ele tomou a decisão correta, ele foi até Jesus para saciar a sede, ele foi num lugar que tem fonte de água viva, mas chegando lá, Jesus faz o que Jesus sempre faz, ele faz o quê? Ele revela o que vai aqui dentro, ele separa junto e medula, ele separa a alma do espírito, querido, ele muda, ele mostra o que está dentro de nós. Aqui está o problema dele, aqui está o que nos desafia, aqui está o que complica a nossa vida. Veja, o jovem aqui, Jesus vê isso, alguém se esforçando para ser perfeito aos olhos de todo mundo, e ele era, porque, por padrão do judaísmo, aquele homem era importante, ele era um líder, deram a ele uma liderança, algumas versões dizem que ele era um príncipe, ele era rico, ele era correto, ele era perfeito, mas o Senhor mostra para ele que ele era perfeito aos olhos do mundo, mas para ser perfeito aos olhos de Deus ainda faltava uma coisa. Faltava uma coisa, e foi justamente o que lhe faltava para ser perfeito para Deus, que ele não aceitou, e por isso ele ficou tão decepcionado, e por isso ele ficou tão triste, caiu o seu semblante na hora, e diferente dos outros ele não foi embora, e por isso Jesus, vendo ele tão triste assim na frente dele, resolve dar ele outra oportunidade. Isso aqui é oportunidade, porque Jesus diz a ele assim, como é difícil para os que têm muitas riquezas entrar no reino de Deus. Mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. E aqui, isso aqui é um xingamento, né? É um palavrão daqueles feios. Porque o povo fica atordoado com essa afirmação de Jesus. Afinal, isso vai completamente na contramão do que sempre se imaginou dentro de Israel. Vai contra tudo que se pensou até então. Alguém com esse jovem, com tantos atributos vistos a olhos nus, com tanta riqueza, cargo de liderança, só podia ser alguém abençoado por Deus. Como assim ele não pode entrar no reino de Deus? Que conversa é essa, Jesus? Você está louco? O que eles não entenderam é que na comparação que Jesus está falando aqui, tem muita verdade que eles não estavam compreendendo, porque além de negar a crença neopentecostal do judaísmo, de que as riquezas são sinais das bênçãos de Deus, além de negar esse padrão estético, exterior, de fachada, como algo perfeito para Deus, Jesus está revelando aqui que aquilo na verdade era humanamente impossível. Aquilo não era possível. É humanamente possível um camelo passar pelo fundo de uma agulha? Me diga, é? Pode? Cabe? Tem jeito? É humanamente possível? Não. Então, o que pode fazer ele passar por lá? Você sabe o que é um camelo? Você sabe o que é uma agulha? O que é que pode fazer ele passar por o fundo de uma agulha? Quem é que pode se salvar então? Percebe o drama? Isso é impossível. Quem pode fazer alguma coisa de alguém tão estufado? Quem pode fazer com que alguém cheio de coisas materiais? Quem pode fazer com alguém cheio de si mesmo passe pelo estreito da porta que leva à salvação? Quem que pode? Humanamente falando, ninguém. Sozinho ninguém consegue. Isso é que Jesus está revelando. Entretanto, para os homens é impossível, mas não para Deus. Presta atenção aqui, porque para Deus tudo é possível, ele diz.
Tudo é possível. A vida eterna, a salvação não é obtida pelos bens que você tem, nem pelos méritos humanos, muito menos por um padrão de perfeição humana, mentirosa, estética, externa. Salvação tem a ver com o plano celestial mais perfeito traçado deste mundo aqui, e ela tem a ver com o projeto de perfeição celestial. Não é de botox não, é de Deus. Para os seres humanos, impossível, mas para Deus tudo é possível. Note que Jesus não diz que é impossível a salvação dele, mas diz que é muito difícil, e é difícil. Entretanto, haverá impossíveis para Deus? Tudo é possível para o Senhor. Por isso que eu digo, é uma oportunidade para ele, sim ou não? O Senhor está mostrando, busque no Senhor que é possível que isso mude. Isso é o que Jesus está dizendo. E os judeus foram questionados em seus padrões de perfeição, por isso, então se esse libelo de perfeição não pode, quem é que pode? Então eu estou lascado. Se ele quer tudo isso, não pode eu estou, e dentre todos os inconformados, mais inconformado ainda Pedro, porque Pedro fala em nós, então lascou tudo, porque tudo que nós temos para aquele dizer, e nós deixamos tudo e te seguimos, nós vamos ser salvos? Nós vamos ser salvos? E aí Jesus arremata: ninguém que tenha deixado casa, mulher, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, vai deixar de receber. Quando? Na presente era, aqui e agora, em 2023, nessa vida, muitas vezes mais. Algumas versões dizem 100 vezes mais. E no futuro ainda vai receber a vida eterna, glória a Deus. Você entende isso, sim ou não? Palavra de Deus para mim e para você. Mas veja, como aqui nós já falamos, o mundo moderno tem criado algo na vida das pessoas que diz respeito a uma perfeição mentirosa, porque ela é focada na casca e joga no lixo o que realmente nos salva, joga no lixo o que realmente importa. Mas hoje o Evangelho vem nos alentar, porque ele revela que nós temos que ser perfeitos sim, mas não perfeitos para a natura, para Avon, não perfeitos para os padrões do Insta, da influência, não, nós temos que ser perfeitos para Deus. Isso nós temos que buscar. Por isso hoje Efésios diz para você, nesse processo de melhoramento, até atingir a perfeição, a estatura do varão perfeito, sabe isso? Nós temos que sempre buscar essa perfeição. Fake do mundo tem nos escravizado, isso tem nos adoecido, tem feito muito mal, mas tem um Deus que é perfeito, e tudo que Ele faz é perfeito, inclusive você. Eu não sei se você sabe, já ouviu hoje aqui, o que nós temos que levar para casa é que eu e você somos filhos e filhas de um Pai que é perfeito, e Ele nos criou a sua imagem e semelhança, e com isso a dimensão de perfeição que o Senhor quer forjar em nós, diz respeito a toda a nossa existência, física, mental, espiritual, social, intelectual e tudo mais, qualquer algo que você queira aí. É isso que o Senhor tem para a nossa vida em nome de Jesus, e nós temos que buscá-lo em nome de amém? Nós não podemos ser essa casca vazia que estão querendo fazer de nós, porque nós somos filhos e filhas de Deus, nós temos conteúdo, meus irmãos, nós temos que levar isso para cá, não se amolde a isso não, leia o Evangelho, busque a revelação do Espírito Santo de Deus e se liberte disso, porque o mundo é cheio de correntes, o mundo é cheio de algemas, mas o Senhor, é o Deus que quebra todas elas para nos libertar, amém? Nada nesse mundo pode te diminuir, te impedir, fazer aquilo de você, algo que o Senhor não fez, aquilo que o Senhor não espera de você em nome de Jesus. Você precisa sim se esforçar para melhorar. Para Deus diz isso. Você não pode se acomodar, relaxar, porque aqui é outro tipo de escravidão. Porque comodismo é outro tipo de corrente que acaba com a tua vida. Não faça isso, mas entenda que não se trata de melhorar somente uma área da tua vida, mas todas elas. Todo o conjunto que Deus criou. Esse é o plano dele. E aí você pode dizer para mim, pastor, mas eu tenho tentado. E eu estou pregando para um povo que eu sei que está tentando, que tem se esforçado, que tem buscado melhorar. Eu estou tentando, pastor. Desde muito tempo eu quero melhorar. Não à toa que eu estou indo para a igreja. Eu tenho tentado obedecer os mandamentos de Deus. Eu tenho tentado viver os mandamentos de Deus. Eu tenho tentado, aliás, minha vida melhorou. Aliás, a minha vida, depois que eu comecei, o Senhor me abençoou, as contas estão pagas lá em casa. Pastor, tem comida na mesa, eu tenho até cuidado da minha saúde. Olha, eu perdi até uns quilinhos, glória a Deus. Aparentemente tudo está bem, mas eu não sei porque eu não estou feliz. Eu não sei porque está faltando alguma coisa aqui. Então eu preciso dizer para você nessa manhã o que Jesus mandou dizer para você. Sabe o quê? Uma coisa ainda falta nessa sua vida perfeita. Hoje o sermão é de um ponto só. Porque Jesus diz, uma única coisa te falta. Para você que já tem buscado o Senhor, para você que já tem se debruçado sobre a palavra de Deus, uma única coisa te falta. O quê?
coloque tudo em segundo plano. Deixe você mesmo, deixe tudo que você tem, deixe tudo que você quer e se envolva com o reino de Deus. Vá seguir Jesus vivendo o que a palavra dele te pediu para fazer. Só uma coisa te falta. Coloque tudo em segundo plano. Você tem o que você quer. Se envolva com o reino de Deus. Vá seguir Jesus vivendo o que a palavra de Deus mandou você fazer. Observe isso, o Evangelho nos apresenta um homem tentando ser perfeito para agradar a Deus, mas vivendo segundo os padrões de perfeição de um mundo, do que o mundo queria ver nele, uma fachada, um exterior, mas isso não estava resolvendo, porque ele queria, mas não estava nem feliz nessa vida, muito menos vislumbrando a salvação que o Espírito Santo de Deus queria dar para ele. Ele não conseguia enxergar, e eu não sei quanto a você, mas eu fico doidinho com a palavra de Deus, como ela é atemporal, ela é maravilhosa, e depois de tantos anos, de 2000 anos, ela continua revelando, entrando aqui, revelando a nossa vida, para nos ajudar a viver. Eu não sei se você quer. Eu acho isso extraordinário. Ele tentava ser perfeito diante das pessoas, mas ele não estava feliz. Ele tentava ser perfeito, mas ele não vislumbrava a salvação. Ele não enxergava. O Espírito Santo de Deus não bradava no coração dele, não preenchia a vida dele como você foi preenchido nessa manhã aqui. E ele vai aos pés do Senhor procurar ajuda, por quê? Para que faltava. Está faltando alguma coisa. Eu vou lá para saber. Chega do lado e se declara, tentando fazer tudo certo. Eu faço tudo, eu cumpro os mandamentos. Eu sou homem de uma mulher só, eu não mato, eu não roubo, eu não defraudo ninguém, eu não minto, eu honro meu pai e minha mãe, enfim, desde a mocidade, eu tenho tentado viver perfeitamente segundo o que me ensinaram, que é o correto, é isso que é esse homem, mas mesmo assim não está bom, mesmo assim não está bom, eu estou fazendo tudo, mas o que é que eu tenho que fazer ainda para ser salvo? Percebe aqui? Percebe a aflição? Percebe aqui o que tem que nos mover? Verso 22 do Senhor responde para ele: realmente, meu filho, realmente está faltando algo aí dentro. Realmente uma coisa te falta nessa sua vida perfeita. Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres, você terá um tesouro nos céus. Depois volte aqui e me siga. Nessa hora os irmãos já põem a mão na carteira. Não é isso, não. Fique em paz. Presta atenção aqui. Essa uma coisa que ainda faltava na vida dele, para tornar ele perfeito aos olhos de Deus. E eu preciso chamar a tua atenção para a profundidade disso, porque se você tem tentado atingir um padrão que o mundo tem imposto para você, mas você não anda nada bem, se você tem tentado fazer tudo certo, mas você não está feliz, se você veio hoje aqui perguntar para o Senhor o que ainda falta para você ser perfeito para Deus, eu preciso pensar junto com você sobre o que ainda está faltando, e preciso dizer, porque o Senhor espera isso de nós, amém? Observe que a perfeição para Jesus não tem a ver somente com o que nós não fazemos, porque esse homem não fazia um monte de coisa ruim, e que bom, que lindo, que maravilhoso, que ótimo, mas não é só não fazer, mas perfeição para Deus tem a ver com o que nós fazemos diante de Deus, não é o que eu deixo de fazer, mas é o que eu faço, porque não matar, não roubar, não adulterar, isso é obrigação de qualquer ser humano, não é de serva de Deus, tem a ver com o que eu faço diante do Senhor, e eu quero que você tome posse disso. Para Deus perfeição não tem a ver com aparência, tem a ver com vivência, tem a ver com o que nós fazemos. Perfeito para Deus é quem vive a sua verdade. Que verdade? Que só pode existir um Senhor na nossa vida e não dois. Perfeitos para quem? Para Deus. Para o mundo, perfeito é você ter um monte de coisa mandando em você. Perfeito para o mundo é você ter um monte de coisa que te submete, que te obriga, que te exige, mesmo você sem querer, Ele vai te obrigar. Perfeito para o Senhor não, é ter só um Senhor mandando na sua vida. Presta atenção. A verdade desse jovem aqui é que na vida dele existia mais de um Senhor. A verdade na vida dele, ele era tão focado nesse projeto de perfeição humana, que o que ele tinha se tornou um ídolo para ele. Aqui isso é um fato, ele se apegou. Porque qual foi a resposta e a proposta de Jesus? Meu filho, só tem um jeito de você ser salvo, você tem que ser miserável, foi isso? O projeto é, então, venda tudo, porque se você não vender tudo, você vai ser salvo. Você não vai ser, é isso? Não. Não é isso, meus irmãos. A questão para Jesus não é ter riqueza. A questão para Jesus é se essas riquezas são senhoras da nossa vida, se elas mandam quem nós somos. Presta atenção nesse moço, presta atenção nesse jovem. No mesmo texto em Mateus, foi lembrado que Jesus comparou as riquezas deste homem com Mamão. Quem que é Mamão? É um ídolo. Mamão é um ídolo que está e toma conta da vida de todo mundo que ama muito dinheiro, e ama dinheiro, e dinheiro se torna senhor.
É isso que Jesus comparou. Por isso o Senhor ensinou: ninguém pode servir a dois senhores, porque senão vai amar um e vai desagradar o outro. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro ao mesmo tempo. Você pode ter, sim, você pode ter os dois, mas só pode servir a um deles e pronto. O problema não é ter, o problema é servir. O problema não é ter, o problema é adorar. E eu quero que você tome posse disso, presta atenção. A questão desse jovem é que todo esse projeto de perfeição que você vê aqui, de riqueza, tomou conta da vida dele. Tomou conta tanto de uma forma, por isso, com tudo que ele tinha pelo lado de fora, na parte de dentro ele não tinha nada, ele era vazio. Nem o Espírito Santo de Deus, revelando a eternidade, estava no seu coração. Ele não via a eternidade na vida dele. E tanto que quando Jesus, quando Jesus dá uma de Jesus e fala para ele renunciar a tudo que ele não aceita. Ele não aceita renunciar, ele se entristece. Por quê? Porque ele tinha dinheiro? Não, porque o dinheiro tinha ele. Ele não podia renunciar, ele era escravo do dinheiro, ele não podia abrir mão daquele, porque aquilo mandava nele. Você entende o problema aqui? Sim ou não? Você entende o evangelho aqui? Portanto, diante de um mundo que nos vende um projeto de perfeição fajuto, que só quer nos escravizar e tem nos escravizado, receba a revelação do evangelho para a tua vida e entenda que para Deus perfeito é quem renuncia. Quem renuncia a todo tipo de governo, quem coloca tudo em segundo plano, quem tem todas as coisas, mas as coisas não tem. Quem coloca a si mesmo, quem coloca o que quer, o que tem em segundo lugar, porque em primeiro e como prioridade absoluta vem o reino de Deus e obedecer a palavra de Deus que ouviu, que Deus ensinou, em nome de Jesus. É maravilhoso poder saber que você pode ter tudo nessa vida, mas para isso existem maneiras de você não ser um escravo. E o Senhor nos coloca esse projeto de liberdade e de salvação em nossa mão, em nome de Jesus, amém? Ainda te falta uma coisa: venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus. Depois vem aqui e siga-me. Está claro que Jesus aqui deseja que nós redirecionemos os nossos olhos, que a gente comece a privilegiar outras coisas, porque normalmente a gente só quer ver o que nós temos. A gente tem essa mania, mas para o Senhor nós temos que começar a olhar também para aqueles que não têm nada e por acaso precisam de nós. Você entende aqui como é que é não ser escravo? Eu tenho, eu olho porque eu tenho, não só, eu olho para mim, mas eu olho também para quem precisa de mim. Aqui está um processo de libertação, aqui está o que o Senhor esperava dele, aqui está embutido o que o Senhor estava querendo mostrar para ele. Nós temos que olhar, querido, para nos ensinar a viver, para nos ensinar, para nos libertar. O Evangelho nos apresenta um homem perfeito exteriormente, mas vazio em seu interior, porque ele era rico para o mundo, perfeito para os olhos dos outros, mas pobre diante de Deus. Pobre para Deus, querido, vazio do Espírito Santo, e por isso ele teve que ouvir que uma coisa ainda faltava na sua suposta vida perfeita. Ele precisava colocar tudo que ele tinha em segundo plano, ele mesmo, as suas riquezas, e priorizar o reino de Deus, obedecer a palavra de Deus, porque com isso ele seria rico para com Deus, ele teria um tesouro no céu. Eu fico olhando para um Deus que quer que você seja rico aqui nessa terra em outubro, mas que também seja rico com Ele. Também. Tem problema nisso? Agora, veja, se você é rico aqui e rico lá, se você é o que você for aqui também lá, você vai ser pleno, preenchido, cheio, maravilhoso. A oportunidade é linda, é a oportunidade de libertação. Você sabe que a gente fica todo felizinho quando Jesus fica nos pedindo coisa, mas Ele não mexe no nosso bolso, né? Quer ver? Não pode. Não mexe no nosso conforto. Mas vem esse Jesus nos dizer que é exatamente que aí está o problema, aí que está a questão, aí que está porque as coisas estão nos afastando de Deus. Nesse mundo é isso, querido. Por quê, pastor? Porque eu não posso ter nada? Não, é o contrário. Olha, continua lendo comigo. Se aposta a palavra de Deus que nós lemos aqui, veja os versos 29 e 30. O Senhor diz para mim e para vocês: eu afirmo para vocês uma verdade. Aquele que colocou tudo em segundo plano, casa, esposa, irmãos, pais, filhos, por causa do reino de Deus, vai receber de volta 100 vezes mais desse presente tempo, aqui e agora, e mais, porque quem coloca a sua vida em segundo plano e privilegia o reino de Deus, viverá eternamente, vai viver uma vida na glória junto com o Pai, em nome de Jesus. Projeto, uma coisa falta. O quê? Que Deus seja Senhor, que Ele seja absoluto, que não haja nada entre nós e Ele que possa impedir aquilo que o Senhor quer fazer na nossa vida. Então, presta atenção aqui, Jesus não tem palavra para piorar a vida de ninguém. O Senhor não quer piorar, o Senhor quer salvar. Você entende isso? O Senhor não quer, porque assim,
Na Idade Média tinha um negócio da martíria, né? E aí tinha os mártires e tal, a vida glória. Não vejo Jesus querendo piorar a vida de ninguém. Eu vejo Jesus querendo salvar, abençoar, melhorar, engrandecer, fazer crescer. Jesus é isso, querido. Entretanto, salvação não é possível para os seres humanos. Salvação não tem a ver com um padrão de perfeição humana. Não tem a ver... Tem a ver, sabe com o quê? Com o Deus das coisas impossíveis. Isso tem a ver salvação. Presta atenção aqui. E para ele, a lógica do reino de Deus é que muitos primeiros serão últimos e os últimos lá atrás vão ser primeiros. Nós temos que entender o que é o Senhor. A lógica aqui é invertida. No reino exaltam os humildes e depois os soberbos. Farta de bens os famintos e despede vazios. Por quê? Porque Deus veio trazer equilíbrio, devolver o equilíbrio do Éden. Deus quer, presta atenção aqui, no reino quem foi mais desprezado vai ter a primazia do amor incondicional de Deus, porque para Deus tem que ser justo, justiça, não é você não ter, mas é todo mundo ter condição de viver. Por isso esse projeto do reino de Deus maravilhoso. A lógica do reino é deixar, porque você ganha quando você se doa. A lógica do reino é que você encontra quando você perde. Porque quando você perde você acha ele. E você fala, mas como assim? Isso não existe. A lógica é o contrário. A lógica financeira diz que eu não posso perder, eu tenho que ganhar. Perder, não ganhar. Então, se você quer se render a essa lógica, se prepara para os buracos. Se prepara para os buracos, mas eu quero te dar uma medida. Nessa manhã, o desafio é viver o impossível que só Deus pode te dar. Como? Coloque o Senhor, o reino de Deus em primeiro lugar na tua vida e depois vem aqui me dizer o que aconteceu. Eu estou desafiando, é um desafio que eu quero colocar na tua vida hoje. Coloque o reino de Deus e a vontade de Deus e a palavra de Deus em primeiro lugar na tua vida, acima de tudo e de todos, e depois você volte aqui e me diga o que aconteceu com você, em nome de Jesus, não é, cara? Renuncie aos seus ídolos. Sejam eles quais forem. Um ídolo é algo que nós devotamos à nossa vida. Ídolo é algo que nós adoramos. Eu não sei o que é. Pode ser você mesmo. Tem gente que se adora, né? Não é? Olha a internet, você vê. Tem gente que parece o galo da história da Thalita. Estufa o peito e fala assim, só nasce se eu estiver aqui agora cantando. Você é um ídolo. Renuncie a você. Às vezes são os seus planos, os seus sonhos. Às vezes pode ser as suas posses. Às vezes pode ser umas crenças enganosas que colocaram na tua cabeça. Pode ser a sua casa, a sua família, a sua carreira. Pode ser um padrão de perfeição estético que tem te escravizado. Meu irmão, entenda que Deus não é ídolo. Porque ídolo é alguém que escraviza. Deus sempre liberta e salva. Por isso o convite dele para você, para te libertar e salvar, é que para você coloque tudo em segundo plano, tenha tudo, mas não permita que as coisas ocupem o centro do teu coração, jamais. Pode ter, mas não deixe isso não. Presta atenção, coloque como prioridade absoluta o reino de Deus, a justiça, ajude quem precisa. Se você vê os números do planeta, da quantidade ínfima de pessoas que são donas de 60% a 70% da riqueza do mundo, se essas pessoas abrissem mão de 10%, 5% do que elas têm, acabava com a fome do mundo. Querido, 5%. Todo mundo ia comer. Todo mundo ia ter um lugar no céu. Presta atenção em nome de Jesus. Meu irmão, prioridade, se envolva, partilhe a sua vida. Nós estamos num culto de Santa Ceia, é o culto de lembrar a memória mais cara que nós temos. Qual a memória, pastor? Que Ele, sendo Deus soberano e exaltado, como Filipenses 2, ele abriu mão dos seus atributos de Deus, para vir aqui e partilhar a sua vida comigo e com você. Isso é Santa Ceia, nós somos chamados para isso, como a lei disse aqui, é um convite maravilhoso e merecido, de partilhar a nossa vida com quem não tem. Se envolva com a obra de Deus e depois volte aqui e me diga, se tudo que você tem não vai fazer de você alguém muito mais feliz. Volte aqui e me diga, porque eu vou ficar te esperando aqui. O Senhor, meu irmão, se compromete a te dar 100 vezes mais. E ainda no futuro, a eternidade, glória a Deus. Você quer? Quantos querem aqui? Meu irmão, minha irmã, presta atenção. Diante de um projeto opressor, de perfeição mentirosa, feita de aparências, vazio de sentido, de nada, o Senhor vem nos dar o que Ele entende que deve ser perfeito. E por mais que nós tenhamos tentado, porque eu sei que estamos tentado nos esforçar para parecer perfeito aos olhos dos outros, e que está tudo bem também, nós estamos tentando ser perfeitos para aparecer nas redes sociais. Sabe quando você tira aquela foto e fala, Deus me livre, apagar isso porque eu não encolhi a barriga? Nossa, essa olheira, socorro, vamos ver isso, ai meu Deus, o que vão achar de mim?
Por mais que a gente está se esforçando, toma posse daquilo que Jesus vem nos dar hoje. Se tem um vazio aí, é porque uma coisa está faltando. Alguma coisa está faltando. Isso ele vem nos lembrar. Eu não sei se está faltando, mas ele vem dizer para você, pode ser que esteja. E se está faltando, presta atenção aqui, coloque tudo a serviço do Evangelho. Tudo que você é, tudo que você tem a serviço do Evangelho, que você vai ver que tudo que você é, tudo que você tem vai te preencher de uma forma única. Você vai ser rico, rico não, milionário, aqui e aos olhos de Deus, aqui e na eternidade. E você vai ter muito mais do que nunca imaginou, nesse tempo e no futuro ainda vai ter eternidade, em nome de Jesus. Você entende isso? É maravilhoso demais, sim ou não? É o projeto do Evangelho para você nessa manhã. Amém? Aprenda com isso, nesse mundo de fakes e aparências, que quer uma casca bonita, mas o interior esvaziado. Vem um Deus dizer assim, eu tenho com a tua casca, mas eu tenho com o que está aí dentro também. Eu entro aí, eu sondo. A palavra de Deus diz o quê? Que Ele sonda o nosso coração, que Ele entra aqui, Ele vasculha o que vai dentro de nós, e Ele vem sempre com uma palavra para nos dar vida, vida eterna, salvação em nome de Jesus, salvação de tudo aquilo que quer nos escravizar, mas que não tem nada de Deus. E por isso eu não sei se você recebe. Ele está aqui hoje para te dizer, coloque o reino de Deus, a vontade de Deus, como primazia na tua vida, e depois você volta aqui e fala, pastor, eu quero dar um testemunho em nome de Jesus. Amém? Eu garanto não, a palavra de Deus, Jesus Cristo garante, que aqueles que botam Ele como primazia, recebem dEle tudo que precisam nessa terra, e vão viver felizes e eternamente em nome de Jesus. Amém? Se você quer, aceita e recebeu, pode aplaudir, porque Deus é bom. Glória a Deus, fica de pé. Glória a Deus, aplauda o Senhor. No deserto de quem eu fui, eu tinha sede.